Comprar casa em Portugal é cada vez mais caro e os preços não param de aumentar. Para os mais jovens, o objetivo de ter casa própria pode passar de um sonho para se tornar num verdadeiro pesadelo. É por isso que lhe contamos agora na reportagem especial desta semana. Casas para venda normalmente não faltam. Novas, remodeladas, antigas ou ainda em fase de construção. As opções multiplicam-se para quem pretende comprar casa própria. No entanto, os preços elevados, vínculos laborais pouco estáveis e rendimentos baixos acabam por ser os ingredientes que, para quem está no início de vida, tornam o processo bem difícil e desafiante. Conciliar aquilo que eu pretendo com os preços praticados no mercado. Porque ou é caro para aquilo que eu estou à procura, ou é o preço que eu procuro, mas não é a casa que eu procuro. Portanto, não é fácil. As condições das casas e o tamanho das casas para os valores que estavam a pedir por elas. As casas estavam degradadas, muitas delas com canalizações que nunca tinham sido mudadas. Encontramos casas cheias de baratas em 10º andares, portanto, eram prédios, deviam estar completamente infestados e a pedirem balúrdios. Foi muito por aí, era muito as condições das casas e o tamanho das casas. João tem 28 anos, Joana 29. São apenas 2 exemplos dos milhares de jovens portugueses que estão no início de vida e passaram o último ano à procura de casa. Ele ainda não conseguiu comprar, ela assinou o contrato de promessa de compra e venda há dias. Mas, antes de conhecermos a história de cada um deles, é essencial perceber o que é preciso para dar o primeiro passo deste grande projeto de vida. Normalmente a documentação anda à volta de comprovativos de declarações patronais, comprovativas de contratos efetivos, extratos de conta, recibos de salário, mapa de responsabilidades do Banco de Portugal e documentos de identificação. Vamos para um pequeno exemplo. Queremos comprar uma casa que está à venda por 100.000 euros. O banco empresta 90, portanto a pessoa precisa dispor de 10.000 euros. Mas se a avaliação da casa, vamos partir do princípio que se mantém nos 100%, o banco já não empresta 90%, só empresta 85%, ou seja, só empresta 85.000. Isto significa que a pessoa aqui já tem que dispor de 15.000 como valor de entrada. E é aqui que começa a dor de cabeça. Com os salários médios a rondarem os 1.200 euros em Portugal, o pagamento de todas as despesas mensais com orçamentos de difícil gestão fazem com que a maioria não tenha dinheiro para poupar ao fim do mês, para mais tarde poder ter dinheiro para dar como entrada na compra de uma habitação. É quase impossível termos dinheiro junto para dar assim logo de entrada numa casa. Queremos ver bem as condições dos bancos, porque depois há muitas propostas e nós precisamos de ver qual é a melhor e não há tempo para fazer uma boa análise, senão perdemos a casa. Ou tens uma boa base familiar que te pode ajudar, ou ganhas muito bem e consegues amealhar um pouco. Em Portugal, de acordo com os dados do Eurostat, comprar casa está 57% mais caro que há 10 anos. O país está na 11ª posição da tabela em termos dos valores das casas da União Europeia. Os valores vão sempre depender muito das tipologias do tipo de prédio. Temos tanto os antigos, prédios em tabique, como construção nova. Se nós fôssemos balizar pela construção nova, estaremos aqui a falar em mais de 10.000 euros o metro quadrado, 11, 12.000 euros o metro quadrado, as tipologias mais pequenas. Atualmente estarão à procura mais de casas nos arredores de Lisboa, portanto uma zona mais periférica, numa zona onde terão mais quartos, mais área, onde o valor por metro quadrado seja um bocadinho mais baixo, mas isso permita também ter uma casa maior, com conforto ou com a zona exterior. Além da procura se fazer agora mais nos arredores dos grandes centros urbanos, nos últimos anos, na hora de escolher onde viver, são mais os critérios que mudaram.
Se nós estivermos aqui a falar de uma pessoa até aos 30, 35 anos, estamos a falar que normalmente vemos essa pessoa a procurar áreas maiores de apartamentos, elevador, portanto as pessoas já têm alguma preocupação com isso, que era uma coisa que não havia anteriormente. E depois zona exterior, portanto acaba a ser um sinónimo de qualidade de vida e foi uma das características que mais aumentou nos últimos 2 anos. João já perdeu a conta ao número de casas que viu ao longo deste processo. Foram poucas as que realmente lhe interessaram. Vi umas 6 casas. 6 casas que eram realmente aquilo que eu procurava, porque entretanto, abrir páginas de internet, pronto, isso aí perde-se a conta. No caso de Joana, foi abordada por uma imobiliária para visitar uma cave, onde lhe pediram qualquer coisa como 400 mil euros. Sim, uma cave por 400 mil euros. Isto joga muito com as imobiliárias, porque nós chegámos a ver uma casa que estavam a pedir quase 400 mil euros por ela. A imobiliária disse para nós irmos lá na mesma, porque há muita falta de noção por parte dos proprietários, acham sempre que têm minas de ouros e porque é Lisboa e Central, então podem pedir aquilo que querem. Neste caso era uma cave, que estavam quase a pedir esse valor. E era completamente ridículo, porque as paredes não eram paredes de cimento sequer, era tudo contraplacado, era uma cave, imensa umidade, as divisões eram super pequenas e lá está, a proprietária nem sequer se queria ceder e foi uma visita, foi tempo perdido, porque quando chegámos lá vimos que aquilo era impossível de viver ali. A somar a todos estes problemas, em janeiro o Banco de Portugal traçou novos prazos para o crédito à habitação em função da idade do cliente, que entram em vigor no dia 1 de abril. A maturidade máxima destes créditos deve ser de 40 anos para mutuários com idade inferior ou igual a 30 anos. Para mutuários com idade superior a 30 anos e inferior ou igual a 35, o prazo é de 37 anos e para mutuários com idade superior a 35 anos, a maturidade é do mesmo número, ou seja, 35 anos. A alteração dos prazos do supervisor da banca motivou ainda mais a vontade de fechar negócio o quanto antes. A meta é mesmo essa dos 30 anos, porque acho que é uma idade certa e agora também por causa do Banco de Portugal acho que vai ser aí por essa altura. Quando começámos a ver essas notícias a aparecerem, pensámos que, ok, temos mais uns 4 ou 5 meses para comprar casa, nem que tenhamos de comprar uma casa que não seja aquilo que nós queremos neste momento, ou seja, nem tínhamos de comprar um T1 ou um T2, que mais tarde podemos pôr a rentabilizar, mas que seria aquilo que tinha de ser feito neste momento para não perdermos a oportunidade de comprar uma casa, porque comprar uma casa em Lisboa que não seja há 40 anos, para nós seria impossível, porque não iríamos conseguir pagar a mensalidade da casa. Apesar de difícil, não é impossível. Tenho situações em que há jovens que conseguiram comprar casa. Primeiro porque conseguiram apresentar declarações patronais com contratos efetivos. Depois porque estão também empregados em áreas relacionadas com a informática, com a medicina, portanto com algumas destas profissões novas que têm uma boa perspectiva de se manterem ao longo de um número significativo de anos. Portanto, nessas situações é fácil. Após uma longa etapa, Joana comprou a tão desejada habitação. No nosso caso, temos uns anjinhos, que são os nossos pais, que ao perceberem que para nós seria mesmo impossível comprar casa sem a ajuda deles, que se chegaram à frente e que se disponibilizaram para nos dar todo o dinheiro da entrada. Já João ainda não conseguiu o refúgio ideal, mas vai continuar na luta. Eu agora delineei uma situação que é, só vou ver casas que realmente me interessa, porque ponderei ver, por exemplo, casas sem elevador, casas sem varanda, podia, mas não, porque é aquilo que eu procuro, é aquilo e demora o tempo que demorar, eu sei que vou ter que encontrar. Isto é desgastante, é mau para os jovens. Ainda não sei qual é que é a solução para o futuro. Deviam ser definidos tetos máximos. Exato. Para cada zona, para cada tipo de imóvel, para tudo, porque assim é impraticável. Estão a sufocar mesmo as pessoas.
Ainda assim, se está a ver esta reportagem e continua dividido entre arrendar ou comprar casa, esta sugestão é para si. O arrendamento está muito caro. Fazendo as contas, muitas das vezes vale mais a pena comprar casa. Mas agora os valores das rendas estão elevadíssimos e pelas taxas mesmo de crédito variável e mesmo de crédito a taxa fixa, as mensalidades são capazes de ser mais vantajosas.